Bom dia, meu nome é Mayra Rios, sou do terceiro M1 e vou comentar um pouco sobre habitat e nicho ecológico, o endereço e a profissão, na página 312. Quando estudamos em relações ecológicas entre as espécies biológicas, tanto plantas quanto animais, é comum, no entanto, errar, confundir ou mesmo associar o habitat de uma determinada espécie ao nicho ecológico que a mesma ocupa. Portanto, o termo habitat refere-se ao lugar que um organismo ocupa no ecossistema, e o nicho ecológico é na maneira em que ele sobrevive, ou seja, vive. Através de uma analogia simples temos: o habitat representa o endereço de um organismo no ecossistema e o nicho ecológico corresponde ao papel que seu organismo desempenha dentro desse ecossistema. O nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é o mundo ou modo de vida de um organismo na natureza. E esse modo de vida inclui tanto nos fatores físicos como na umidade, temperatura, etc., quanto os fatores biológicos, como o alimento e os seres que eles se alimentam dos mesmos, ou seja, uma cadeia, um se alimenta do outro. Vamos explicar melhor. O nicho do bujo, por exemplo, inclui o que ele come, os seres que se alimentam dele, os organismos que vivem junto ou próximo dele, e assim por diante. No caso de uma planta, o nicho inclui os sais minerais que ele retira do solo, a partir do solo de onde os retira, a relação com outras espécies e assim por diante. Falando de nicho, há 3 tipos de nicho. Um deles é o nicho fundamental, que ele é um nicho teórico em que um organismo ou uma espécie podem ocupar na ausência da ausência de outro. Ou seja, ele está querendo dizer que se tem 2 espécies de micro-organismos, tanto diferentes, elas não podem se habituar ou conviver juntas, porque quando uma quer ficar junto à outra, elas meio que é uma competência entre elas e uma perde para a outra, dando o desaparecimento daquela outra que ocupou o espaço. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre elas. 2 espécies de insetos podem conviver na faixa de água rasa nas bordas da lagoa. Uma delas, no entanto, alimenta-se de pequenos animais, enquanto a outra come o resto orgânicos e decompostos. As 2 espécies de insetos têm, então, um habitat idêntico, porém nichos ecológicos diferentes. 2 espécies de animais ou de plantas não podem ter exatamente o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Quando isso ocorre, as 2 espécies competem em todos os níveis, o que ela leva uma delas a desaparecer, foi como eu acabei de comentar. E essa ideia foi chamada de princípio de Gauss, em homenagem ao biólogo russo Georg, em 1910 a 1986, que formulou. O princípio de Gauss é reforçado por várias observações na natureza. Percebe-se, por exemplo, que os nichos ecológicos costumam ser bastante especializados, de modo que espécies diferentes podem coexistir sem que o nível de competição entre elas se torne insustentável. Bom, vamos explicar melhor um pouco sobre os microcrustáceos e os micro-organismos. Os microcrustáceos, eles vivem nas águas superficiais e a função deles é fabricar luz, ou seja, carboidratos. Já os microscópicos, eles agem como, eles absorvem o carboidrato que os microcrustáceos possuem. E o habitat de uma alga microscópica
de uma larva ou de insetos é a superfície da água. Uma determinada espécie de peixe, que é um habitat, as águas próximas às margens entre a vegetação. O habitat de uma bactéria decompositora é a lama do fundo. Bom, para concluir, isso quer dizer, ele dá uma definição onde o endereço e a profissão. Por quê? Aí ele explica onde o habitat é uma espécie no ecossistema, pode ser comparado ao seu endereço, enquanto o nicho ecológico representaria sua profissão. Não sei se vocês entenderam perfeitamente o que quis dizer, mas essa foi minha apresentação desse subtítulo e obrigada.